conversa, vê o que houve e pede um pouquinho mais de atenção. Por quê? Cada atividade demanda uma etapa, é como se fosse uma questão de avanço. Se eu não faço uma etapa, eu não vou conseguir captar, talvez, a próxima etapa com tanta facilidade, com tanta clareza. Então, tudo isso é pontuado. É como se fosse uma análise criteriosa de cada atividade. E aí o nosso balanço, digamos assim, a nossa pontuação é feita mediante o desenvolvimento do aluno em cada atividade. E tudo nosso é registrado. Então, geralmente, vira e mexe, a gente posta alguma coisa no Instagram da escola, mostrando a atividade, a forma como ela foi conduzida e tudo mais. Certo. Além desse aplicativo que você falou, vocês buscam apoio externo de especialistas? Então, isso é uma coisa legal. Até quando vocês convidaram a gente, né, e trouxeram a ideia de um possível roteiro de entrevista, né, eu até conversei com a Carmen, eu falei que é a nossa coordenadora, né, uma das nossas coordenadoras, que eu achei muito legal algumas propostas de perguntas que me deu justamente o start de pensar, por exemplo, talvez por que não trazer a ideia de uma pessoa totalmente ligada a essa questão econômica, financeira, às vezes uma visita ao banco. Então, assim, a gente pode ampliar isso. Tudo a gente tem que organizar de uma forma que não mexa com a nossa estrutura de aulas, né? Sim. Mas é uma coisa bem interessante. Hoje, no momento, o nosso apoio externo, digamos assim, é a ideia de embasamento de material. Então, por exemplo, se eu vejo que uma atividade ela está num nível muito tranquilo, eu procuro dar uma caprichada naquela atividade, tentando despertá-los também para a ideia da pesquisa. Sim. Agora, assim, de forma ativa, de parceria, é uma coisa que eu justamente acho legal a gente, na verdade é uma proposta, né, que eu até troquei ideia com a coordenação, para a gente trazer para esse ano para cá, porque a escola tem muitas parcerias, então a gente consegue fazer uma troca, né, com muitas pessoas que já estão associadas a gente. Então acho que fica bem legal a ideia. Certo. Foi um start bem bacana, por sinal. Bem bacana. Essas questões de ética financeira, né? Como é que elas são abordadas? É um tema polêmico. É um tema bem polêmico, porque assim, a questão da ética, na verdade, não só na educação financeira, mas a gente trabalha isso o tempo todo com os alunos, porque às vezes, o que a gente percebe? É uma fala que deu uma escorregada. Não é que aquele aluno faria aquela atitude daquela forma. Então, a gente tem que reconstruir e mostrar para o aluno uma forma mais formal, correta, de lidar, honesta principalmente, né? Questão de índole, de caráter, né? Que é a nossa formação o tempo todo, de lidar com aquela situação. Então, assim, é muito engraçado que eles param e pensam assim, é verdade, tia, realmente eu poderia ter pensado dessa forma. Então, assim, essa questão, eu percebo dos meus alunos, principalmente os mais novos, eles são muito ingênuos. Mas mesmo assim, com a ingenuidade, né? Característica da idade mesmo, a gente percebe que eles são muito, assim, certos nas decisões deles, sabe? E eu acho que isso é justamente por causa do trabalho que já é feito em casa. Então, é uma coisa bacana que, sem querer querendo, é uma parceria. Assim, não que não sejamos uma parceria, mas como é uma disciplina nova e tudo mais, a gente vê que isso já está sendo construído em casa antes mesmo da escola dar esse start. Então, a gente vê essa questão da ética muito forte, mas assim, claro, cada idade com uma característica, uma ideia de absorção, né, de formação, mas a gente vê isso bem nítido, de forma bem bacana. E quando acontece alguma fala meio peculiar, uma coisa que a gente pode intervir de uma forma para melhorar a construção do aluno, né, a gente faz e a gente é bem ouvido, bem tranquilo. A gente não tem uma resistência, digamos assim. Que bom. A gente tem uma troca bem bacana. Que bom, isso é importante. Vocês começaram com esse projeto no ano passado? No ano passado. No ano passado. Isso. Vocês já conseguem ver um retorno a longo prazo, entre aspas, né? Sim, porque assim, toda a nossa aula tem um start, né? Então a gente lança uma pergunta para a galera já ir formulando uma ideia e entender a atividade. Então assim, o tempo todo é a fala, mesmo que seja uma questão material, a compra de algo, porque geralmente é material, eles levam para a ideia do material. Mas aí tem material também gastronômico, que a gente veio falando, sempre que eles querem sair. Então assim, a gente vê uma fala comum,
tia, é verdade, se eu aplicar isso dessa forma, eu consigo economizar desse jeito, mesmo não sendo o tema da aula de economia. Como eu disse, é uma questão de idade, de séries, né? Então essa questão monetária mesmo, do dinheiro em si, ele começa a aparecer de forma mais forte no 8º, no 9º ano. Então, no 7º ano também já tem um start. A gente viu a questão das moedas, então eu pedi para eles fazerem uma linha do tempo, eles terem conhecimento e tudo mais, enfim. Então a gente vê o tempo todo eles falando sobre isso, da ideia da compra de algo que eles estão sonhando tanto, o que eles podem fazer, a ideia também de, fiquei sem dinheiro esse mês porque eu gastei muito com isso, não deveria. Então a gente vê um desenvolvimento a longo prazo, até momentâneo e a longo prazo, mediante as ações que eles tomam fora ou aqui dentro da escola mesmo, né, consumindo alguma coisa na cantina, por exemplo. Mas sim, o pensamento é crítico e é um pensamento do além, né? Bom, o que eu posso fazer agora, o que eu estou fazendo agora, que vai render algo para mim daqui a um tempo, ou no sonho tal, na viagem tal. Bom, se eu levar isso, se eu fizer dessa forma, eu consigo economizar e eu levo para viagem. Então isso a gente vê no jeitinho deles, na fala deles, mas a gente consegue observar assim. Eu fico imaginando, você tá falando, eu tô imaginando essas crianças no mercado com os pais. Pra comprar arroz, essas coisas. Deve ser um evento. Foi muito engraçado. Quando a gente fez atividade ano passado, foi com a turma que tá no 7º ano, se eu não me engano. E no mercado causou um certo alvoroço, assim. Porque, por exemplo, a gente vai comprar o material para fazer a pizza. Tá, mas aí quantos quilos de farinha? Mas a gente tem que comprar o pacote todo? Então, assim, foi muito engraçado pra gente ver que eles sentiram ali na pele como que é uma compra realizada pelo pai, pela mãe. Bom, eu quero fazer um pão, mas eu consigo comprar só um pouquinho de trigo? Não. Então, na hora deles calcularem o preço da pizza, na verdade, eles tiveram que levar em conta tudo isso. Bom, o pacote de trigo foi tanto. Devem ter ficado revoltados porque não dá pra comprar meio saco de farinha. Exato, então assim, a gente vê isso de forma bem clara, sabe? Foi muito legal porque aí eles valorizam na hora de ir na pizzaria, por exemplo, e eles observam que a pizza custa tanto. Poxa, mas realmente, quando a gente montou a pizza, a gente gastou um dinheiro mais e não tinha a pessoa responsável por fazer a pizza, a ideia do forno industrial e tudo mais. Então assim, hoje em dia eles já têm uma noção do porquê daquele valor, o que está por trás daquele valor e o quanto eles ralaram para fazer aquilo acontecer com o que eles tinham em caixa, porque eles foram, né, com uma ideia de não gastar muito, foram com uma quantidade de dinheiro e eles tinham que se organizar dentro daquilo ali com a ideia de sobrar um dinheirinho de troco. Então foi bem legal, foi bem bacana, bem bacana. Gente, a gente conversou com a professora Lara. Eu sempre, quando estou conversando com professores aqui na TV Regional, eu elaboro várias perguntas e eles vão respondendo todas as perguntas antes de eu perguntar. Então, assim, é ótimo. Professor, eu acho. Então, assim, é ótimo, porque faz aquela explicação realmente completa, que você não precisa colocar um nada ali de pergunta que já foi. Professora, eu queria saber se tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre as aulas. Eu acho que é só essa ideia. Acho que o principal da gente é a gente entender que quando a gente fala de educação financeira, não é só a ideia do dinheiro, né? Pensar no dinheiro, no capital, na moeda, na nota, na conta bancária. A gente tem que criar, a gente tem que construir seres humanos, como você mesmo disse por trás disso tudo. Então a construção, respeitando a idade, para a gente chegar realmente no momento certo de trazer a ideia do monetário, a ideia do montante, a ideia do dinheiro para eles, não só da matemática, né, da continha ali de mais e menos, divisão, multiplicação, mas a ideia real do dinheiro, do que é o dinheiro, é de acordo com a maturidade deles. Então, assim, até chegar nesse ponto, a gente precisa desenvolver bem o ser humano, o aluno, né? Pra gente chegar nessa hora com uma pessoa madura, né? Digamos assim, para lidar bem com essa ideia e entender que nem sempre é perfeita, é um cenário ideal, nem sempre a gente vai ter tudo que a gente quer, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não é um abrir mão ruim. Então, acho que tudo isso é uma questão de construção. Acho que a palavrinha certa para a gente entender o que é educação financeira é a ideia de construção de tudo que está ao nosso redor, principalmente do nosso aluno.
Eu acho que a ideia é e essa. a prova disso que você falou é que o próprio curso de economia, para muitos é exatas, mas na verdade é um curso de humanas, Perfeito. né? Então, tipo, fecha muito sobre isso que você falou. Excelente. Professora, muito obrigada Eu por que ter agradeço. disponibilizado esse tempo para falar de um tema tão importante aqui com a gente. E é isso, gente. Estamos aqui no Colégio Euclides da Cunha com a professora Lara, TV Regional, sua TV local.